Eclesiastes capítulo 11. Hoje, segundo domingo, geralmente nós separamos um tempo em nosso culto, onde nós usamos um tempo para falarmos sobre algo chamado chaves para a prosperidade. E nós usamos essa expressão, irmãos, porque nós cremos que Deus tem a prosperidade para nós. Você crê nisso? Amém? Todo segundo domingo do mês é o nosso culto de sabedoria, nosso culto de prosperidade. E não existe uma única atitude que libera a prosperidade de Deus para nós. São várias atitudes, são várias ações que nós temos que tomar. Claro que o primeiro é dizimar e ofertar, mas existem várias. E geralmente no segundo domingo eu gasto um tempo falando sobre estas chaves, mas hoje nós fizemos aqui um ajuste, porque eu vou estar, na verdade, não queria falar só um pouco, mas eu quero pregar sobre uma chave, irmãos, muito importante, que prospera a nossa vida, que é a generosidade. Vamos ler o que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O tema nosso dessa noite é: por que a generosidade importa? Por que é importante nós sermos pessoas generosas? Irmãos, todos nós estamos de passagem neste mundo. Nenhum de nós viverá aqui eternamente. Todos nós temos um começo, tivemos um começo, temos um fim, temos um meio e um dia também teremos um fim. Ou seja, pela morte, ou seja, pelo dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Quantos aqui querem ver a igreja do Senhor Jesus subindo? Levante a mão, diga glória a Deus. De novo, irmãos, essa é mais velha do que ficar para trás, viu, gente? Que andar para trás. Se você vê a igreja subindo, é porque você ficou, viu, irmãos? Então você não pode ficar querendo ver a igreja subindo. Quem vai subir com o Senhor Jesus e com a igreja? Agora melhorou, né, gente? Né? Ou seja, nós vamos ter uma passagem por este mundo. E a grande pergunta que nós temos que fazer é: qual é o impacto que nós vamos deixar neste mundo? Qual é a história que nós vamos deixar neste mundo? Qual é a marca que nós vamos deixar na vida de outras pessoas? Quanto tempo depois que nós não tivermos mais aqui, seremos lembrados? E essa marca, igreja, essa passagem nossa, essa história que a gente deixa neste mundo, isso tem um nome. E o nome disso chama-se legado. Enquanto que herança é algo que eu deixo para as pessoas, uma propriedade, um dinheiro, legado é a marca que eu deixo dentro da vida das pessoas, a história que eu impacto elas. E uma das maiores formas, irmãos, de nós construirmos um legado, ou, em outras palavras, deixarmos um legado, uma das maiores formas de escrevermos este legado é através da generosidade. A generosidade, ela é contra a cultura, porque a maioria das pessoas atravessam a jornada da vida com a seguinte mentalidade: como posso conseguir o que eu quero? O que tem que acontecer para eu alcançar os meus objetivos e os meus sonhos? Nós dizemos no linguajar popular brasileiro, costume a gente ouvir alguém dizendo: eu tenho que defender o que é meu. Eu tenho que lutar pelo que é meu, porque ninguém fará isso por mim. Viver em generosidade é ir na contramão, porque este mundo não vive na generosidade. Por isso que o cristão, ele não é entendido, e nós devemos procurar não ser entendido por este mundo, porque se nós formos entendidos por este mundo, alguma coisa está errado, porque a palavra de Deus é contra a cultura deste mundo. Nós temos que viver aquilo que o nosso Deus diz para nós. A Bíblia nos diz que nós somos cidadãos do reino dos céus, e como a imagem e semelhança do nosso Deus, como discípulos de Jesus, nós temos que imitar o nosso Deus. E antes de nós entrarmos aqui sobre alguns motivos por que a generosidade importa, eu queria, primeiramente, nessa introdução, deixar alguns conceitos básicos, algumas verdades sobre generosidade. Primeiro, generosidade não é tirar de onde não tem, mas é repartir a partir de onde e do que você já tem. Nós não esperamos ter para sermos generosos. Somos generosos a partir daquilo que já temos, daquilo que já somos, da onde estamos. Quem está entendendo, diga amém. Preste atenção, irmãos, não existe ninguém neste mundo
que é tão pobre, tão miserável, que é tão escasso que não possa repartir algo com ninguém. Todos nós podemos compartilhar algo. Todos nós podemos tirar um pouco de nós. Todos nós podemos fazer algo por uma outra pessoa, por um próximo. Todos nós podemos. Porque generosidade não é tirar da onde não tem, mas sim daquilo que se já tem. Segunda grande verdade sobre generosidade: generosidade é mais do que repartir recursos materiais ou financeiros. Geralmente, quando ouvimos generosidade, nós pensamos em nós fazermos uma doação de um alimento, de uma roupa, a gente ajudar uma pessoa, às vezes com uma conta de luz. Isso é sim também generosidade, mas presta atenção, generosidade não é só isso. Nós não temos somente a possibilidade de repartir algo material financeiro, nós podemos repartir tantas outras coisas. Deixa eu dar aqui algumas orientações, algumas dicas, alguns exemplos. Por exemplo, nós podemos repartir conhecimento. Você pode compartilhar o teu conhecimento com outras pessoas. Você pode compartilhar, olha que algo maravilhoso, os seus fracassos. Quando nós compartilhamos o nosso conhecimento, quando nós compartilhamos as experiências ruins que nós tivemos, sabe o que nós estamos dando para as pessoas, igreja? Nós estamos dando aquilo que é mais de precioso no mundo. E você sabe o que é mais precioso no mundo? A coisa mais preciosa, mais valiosa e mais cara do mundo é o tempo. Nada se compara ao tempo, porque o tempo não pode ser recuperado. Um dinheiro você pode perder, depois pode ter de novo. Uma roupa você pode perder, depois você pode consegui-la de novo. Um imóvel, qualquer outra coisa. Uma oportunidade, às vezes tem pessoas que perdem oportunidades na vida e ficam desesperadas. Aquela era a grande oportunidade. Oportunidades vêm, oportunidades podem voltar na nossa vida, mas existe algo que nós não podemos recuperar, que é o tempo. Por isso, quando você compartilha uma sabedoria, você compartilha um conhecimento, quando você conta algo de errado que você fez, você está dando para a pessoa tempo, porque o tempo que ela levaria para aprender aquilo, o tempo que ela levaria para corrigir aquele erro, você já compartilhou. Ela ouve a sua história, como disse, até mesmo uma história de fracasso, de algo errado que você fez, ela ouve aquilo e ela então deixa de fazer aquilo de errado e ela ganha muito tempo. Por isso que compartilhar conhecimento e fracasso, você está entregando às pessoas tempo, que é a coisa mais valiosa. Nós também podemos, irmãos, repartir com as pessoas atenção. Nós podemos repartir o afeto, olharmos para as pessoas, se preocuparmos com elas, darmos atenção para elas. Nós podemos repartir o respeito com as pessoas. Quem aqui já viu, por exemplo, aquela pessoa que vai estacionar o carro e pega 2 vagas? Já viu alguém fazer isso? Às vezes é mau motorista mesmo, né, gente? Não é que a pessoa não é generosa, ela é meio devagar mesmo, né? Mas, às vezes a gente sabe que uma grande parte é folgado, é desrespeitoso. A pessoa, ela não pensa no outro. Às vezes, até mesmo quando você vai colocar o teu carro em algum lugar, até mesmo talvez você ajeitar ele um pouquinho, para que tenha espaço para uma outra pessoa, isso é generosidade. Você está entregando aquele respeito àquela pessoa. Quando você vai usar, por exemplo, um banheiro, e pensa na próxima pessoa que vai usar, todos nós queremos entrar num banheiro limpinho, todos nós queremos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Afeto, amor, carinho, atenção também é ato de generosidade. Servir as pessoas é um ato de generosidade. Você compartilha a tua experiência profissional. Nós temos um projeto lindo em nossa igreja que está crescendo a cada dia, que chama o projeto Mão Amiga, aonde pessoas e membros da nossa igreja que são profissionais, eles não estão ofertando a experiência profissional deles para servir o outro. Às vezes são advogados que fazem consulta jurídica, às vezes psicólogos que atendem a pessoa, ou seja, é a experiência dele, ele abre mão por alguns minutos, talvez de uma consulta que seria caríssima, ele abre mão e ele usa a experiência profissional para abençoar a vida de outra pessoa. Terceira grande verdade, você está comigo aqui, irmãos? Terceira grande verdade, generosidade deve ser feita com sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Generosidade, irmãos, não é sair fazendo as coisas de qualquer jeito.
nós temos que tomar cuidado quando nós somos generosos. Tomarmos cuidado, irmãos, com algumas pessoas, porque tem pessoas, irmãos, que é um demônio devorador. Tem gente, irmãos, que ela afunda a vida dela e quer afundar a sua também. Ela não busca fazer decisões corretas, ela vive uma vida desregrada, ela não está nem aí, e ela acaba com a vida dela, e se você não tomar cuidado, presta atenção, você afunda junto. Tem que ter sabedoria na hora de ser generoso, tem que haver limites. Você não pode entrar em dívida para socorrer a dívida de uma pessoa, senão você fica igualzinho àquela pessoa. Você não deve emprestar o teu nome, você não deve dar o seu cartão de crédito. Aliás, Deus está me dando uma revelação aqui, viu, irmãos? Deus está me revelando que o cartão de crédito de alguém não está na sua carteira, está na carteira de outro. Cartão de crédito seu tem que estar na sua carteira. Não pode estar na carteira de outro, tem que ter limite. Se é casado, tem que ter bom consenso, bom entendimento entre o casal. Às vezes eu falo com alguns irmãos que são empresários, eu falo para eles assim, olha, vocês devem tomar muito cuidado e não contratar pessoas por generosidade, mas contratar pessoas por competência. Porque se uma pessoa que tem uma empresa, uma loja, um comércio, e ela só contratar os outros para ajudar aquela pessoa e não por competência, aquela pessoa vai afundar o seu negócio e aí você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Então tem que ter sabedoria, tem que ter limite. Se você tem uma boa quantidade de funcionários e você talvez tenha ali uma margem para contratar uma ou duas pessoas que não vai comprometer o resultado e a produtividade da empresa, você tem uma margem para isso, tudo bem, mas tem que ter o quê? Sabedoria. Quarta grande verdade, generosidade não é a mesma coisa que honra. Nós podemos até honrar de forma generosa, honrar alguém abundantemente, amém, igreja? Mas honra é diferente de generosidade. Domingo passado eu preguei sobre honra. Honra tem a ver mais com uma ligação que você tem com aquela pessoa. Aquela pessoa é importante, você reconhece o valor dela, e você quer reconhecer e demonstrar o valor daquela pessoa. Generosidade, muitas vezes, geralmente, às vezes você nem precisa conhecer uma pessoa para ser generosa com ela. E quinta grande verdade, generosidade não deve ser um meio para a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, isso é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós não podemos e não devemos ser generosos, fazermos boas obras para alcançarmos o céu como um caminho para o céu, porque a nossa salvação não é pelas obras, mas a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus por isso? Preste atenção nisso, irmãos, nós não somos generosos para entrarmos nos céus, somos generosos porque os céus já entraram em nós. Eu vou repetir, não somos generosos para entrarmos nos céus, somos generosos porque os céus já entraram em nós. Os valores, as virtudes, a vida, os mandamentos de Deus, eles entraram dentro de nós, e por isso então nós somos o quê? Generosos. Diga glória a Deus. E agora então queria compartilhar 4 motivos. Quantos motivos, igreja? 4. 4 motivos por que a generosidade importa. Primeiro, generosidade importa, porque importa para Deus. É importante para Deus a generosidade, porque o nosso Deus é um Deus generoso. Diga comigo, o nosso Deus é um Deus generoso. Diga assim comigo, o nosso Deus é um Deus exagerado. Irmãos, quando nós olhamos o nosso Deus, é um Deus de abundância, é um Deus de generosidade. Quando nós olhamos para a natureza, quem gosta aqui de observar a natureza? A natureza, irmãos, é uma das grandes formas de você conhecer a Deus. Olha que algo maravilhoso a natureza, irmãos. Quando Deus criou este mundo, criou a natureza, Ele criou assim tudo com mesquinhez, tudo limitado, um pouquinho de cada coisa, não. Deus criou o quê? Abundantemente.
Deus criou a água, e tem água salgada, e tem água doce, e tem a água em forma de vapor, e tem tanto tipo de água, e tem madeira, e tem os alimentos, e tem as frutas, e tem os animais. Ele foi o quê? Generoso com a gente. Nós podemos ver através de Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele fez o quê? Ele guardou, Ele reteu, Ele não entregou Jesus, não. Ele nos amou de uma tal maneira. Olha, irmãos, que algo interessante, não existe palavra suficiente no vocabulário, seja do português, do inglês, do grego, seja qual idioma que for, não existe uma palavra suficiente para mensurar o amor de Deus. Se o versículo tivesse escrito, porque Deus amou o mundo grandemente, ainda seria pouco. Se o versículo dissesse, o amor de Deus é enorme, seria pouco. Como não há expressão para a grandeza do amor de Deus, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele deu o seu único Filho. Ele deu Jesus porque Ele ama você. Você é amado e você custou a vida de Jesus. Você tem valor, você é importante, você tem significado, você tem propósito, a sua vida é especial para Deus, porque Ele entregou Jesus por você. Tiago capítulo 1, versículo 5, diz que aqueles que precisam de sabedoria, peçam a Deus, e Deus vai dar o quê? Abundantemente sabedoria. Hoje estou aqui citando vários versículos, sei que talvez até é difícil um pouquinho de acompanhar, mas nós temos a pregação que está sendo registrada, gravado, e você pode assistir de novo. Olha um outro grande exemplo, irmãos, quando nós vemos que o nosso Deus é um Deus generoso. Quando nós olhamos as leis de Moisés, quando nós olhamos as leis que Deus deu para o povo judeu, eu vou citar 2 exemplos apenas. Olha que algo interessante, presta atenção nisso. Quando Moisés entregou as leis para o povo judeu, havia uma lei que dizia o seguinte, que quando alguém fosse colher algo na sua colheita, na sua plantação, e aquilo que ela estivesse colhendo caía no chão, você não podia pegar aquilo. Olha que algo interessante. Então vamos imaginar que uma pessoa, ela foi ali colher laranja, e ela sobe na laranjeira e ela vai pegar uma laranja, aquela laranja escapa da mão de quem está fazendo a colheita e cai no chão. A lei dizia, o que caiu no chão você não pega. Sabe por que isso, irmãos? Porque aquilo que caía no chão era para os pobres e os estrangeiros. Depois então que os trabalhadores da colheita iam embora, aquilo que caiu no chão acidentalmente, os pobres e os estrangeiros, eles vinham e pegavam tudo aquilo que caía no chão. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, o amparo social que Deus já tinha criado lá no tempo já de Israel. Olha outra lei, havia o ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano que acontecia a cada 50 anos. E a cada 50 anos, olha o que tinha que ser feito, todas as dívidas tinham que ser quitadas. Todas as dívidas eram perdoadas. Durante os anos, às vezes a pessoa fazia um negócio errado, entrava numa dívida, às vezes uma coisa que acontecia, algo que ela não imaginava, um imprevisto, e muitas vezes filhos tinham que ser entregues como pagamento de dívida. Então, quando chegava o ano do jubileu, a cada 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas, se devolvia os filhos. Se alguém perdeu uma propriedade por causa de dívida, não conseguiu pagar, teria que devolver aquela propriedade. Olha a Bíblia já ensinando, irmãos, sobre igualdade social, para que não houvesse um desequilíbrio, para que um judeu, ele não fosse rico demais e explorasse o seu próprio irmão judeu. Isso, irmãos, é a generosidade, o amparo. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Quando nós olhamos lá na igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18: ordene-lhes que pratiquem bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Prontos para repartir. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, Paulo organizou uma grande campanha de arrecadação para a igreja de Jerusalém. Quando nós olhamos, irmãos, o nosso grande e maior exemplo que foi Jesus. Ninguém se compara a Jesus na generosidade, na caridade, na bondade, na afetividade,
na atenção, no socorro de outras pessoas. Às vezes aquilo que nós olhamos hoje, irmãos, que parece assim algo muito moderno, de igualdade, de inclusão de pessoas, de nós não estarmos ali excluindo e afastando pessoas, parece que é algo revolucionário. Não teve ninguém igual a Jesus, que mais foi generoso, que incluiu pessoas. Quem fala que muitas vezes a igreja exclui pessoas é porque não conhece a igreja de verdade. Porque se tem alguém que fala sobre incluir, que fala sobre amar, que fala sobre respeitar as pessoas, de entender as pessoas e socorrer as pessoas, é o Senhor Jesus e é a nossa base. Se nós olharmos para Jesus, Jesus, irmãos, foi aquele que mais praticou inclusão social. Vamos lembrar da turminha de Jesus lá, os 12 discípulos? Jesus, dos 12 discípulos, irmãos, colocou Pedro e Mateus junto. Pedro era pobre, porque se você lembrar em Lucas 5, quando Pedro encontrou Jesus, ele não teve uma pesca, lembra da pesca? Ele não pescou nada a noite inteira, ele precisava pescar para pagar as suas contas, Pedro estava endividado. Pedro era um homem sem estudo, um homem muito bruto, e Jesus colocou no mesmo grupo Mateus. Mateus era um homem inteligente, graduado, a Bíblia diz que Mateus era um homem muito nobre, rico demais, e Jesus colocou no mesmo grupo. Jesus, irmãos, foi criticado severamente, por ter refeições com prostitutas, com marginais. Jesus foi o que mais defendeu as mulheres, incluiu as mulheres no seu ministério, numa época que as mulheres eram mero objetos de propriedade dos homens. E sem falarmos então das crianças, Jesus valorizou as crianças, Jesus deu atenção às crianças. O que Jesus falou? Ai daquele que prejudicar uma criança, ai daquele que fizer mal para uma criança. E já estão tentando colocar que pedofilia não é crime, e que se um homem, um adulto sentir desejo por uma criança, ele tem que ter a liberdade, porque ele tem que fazer o que ele quer. É um absurdo um negócio desse. Jesus falou assim, ai daquele que faz mal para uma criança. Sabe o que Jesus diz? Aquele que faz mal para uma criança, amarre uma pedra no seu pescoço e se jogue nas águas. Sabe por que Jesus falou isso? Porque havia um costume no Império Romano daquela época, quando uma criança nascia, se um pai não desejasse aquela criança, por algum motivo, talvez a criança nascia com uma deficiência, e talvez iria dar muito trabalho, ou talvez o pai queria um menino e nasceu menina, se uma criança que era recém-nascida não fosse desejada, os pais poderiam pegar aquela criança e jogar no rio. Não era crime, a criança não tinha valor nenhum sequer. E Jesus então entregou e nos mostrou todo o valor de uma criança. Jesus multiplicou os pães, alimentou multidões. Então o primeiro motivo, por que generosidade importa? Generosidade importa, irmãos, porque ela importa para o nosso Deus. Diga glória a Deus. Segundo motivo, generosidade importa, porque ela muda a realidade e altera o destino das pessoas. Você alivia aquela pessoa. 2 Coríntios capítulo 9, 11, fala o seguinte, está preparado para ouvir esse versículo, igreja? Diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Eu vou repetir, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Mas o versículo diz o motivo por que Deus vai enriquecer você. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser o quê? Generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que o versículo está querendo dizer? Presta atenção, o versículo diz o seguinte, alguma pessoa neste momento está passando alguma necessidade, seja material, talvez precisa de uma ideia, precisa de uma ajuda, ela está precisando de algo, ela está fazendo o quê? Ela está orando a Deus, como você está orando para Deus realizar um milagre na sua vida, amém? Então a Bíblia diz que Deus escuta a nossa oração, e aí em Deus faz o quê? Ele prospera algumas pessoas, Ele ajuda essas pessoas, Ele abençoa essa pessoa, para que essa pessoa então seja o quê? Uma resposta para a oração da outra pessoa. Por isso preste atenção nisso, mais do que receber respostas de uma oração, seja você a resposta de oração de alguém. Você já parou, irmãos, para imaginar isso acontecendo com você? Uma pessoa está orando e Deus usar você para responder a oração de outra pessoa. Alguém está orando por um emprego e você pode ser usado por Deus, talvez indicando aquela pessoa, talvez o teu negócio prosperando e contratando. Olha que algo maravilhoso que você pode fazer com o teu celular, com o teu WhatsApp, além daqueles joguinhos lá que só fica custando dinheiro, né?
que é só R$1,99, R$2,99, mas você fica clicando lá, né, gente? Vai somando os valores depois, né? Pega o teu celular, faz o quê? Isso aqui é algo maravilhoso que você pode fazer. Você pode enviar oração para as pessoas. Envia oração para alguém. Nós temos feito isso, nós ensinamos muitos nossos líderes a fazer campanha de oração. Combine com uma pessoa 7 semanas, 7 quartas-feiras, 7 sextas-feiras, e envia um áudio de oração para a pessoa. Grave aquela oração, e ali a pessoa ela vai ouvindo aquela oração, e ela vai tomando posse. Quando o pastor Thalita e eu, nós lutamos, né, contra o Covid em maio, irmãos, quantos áudios de oração a gente recebeu, e a gente colocava assim no Viva Voz, colocava o áudio bem alto, e a pessoa ia orando, e a gente ia orando, concordando, e tomamos posse daquilo. Você pode aliviar, irmãos, o sofrimento de muitas outras pessoas. O Joemir Beth, um jornalista, muitos aqui lembram dele, faleceu em 2012, certa vez ele disse algo muito bonito, mas muito triste também ao mesmo tempo. Ele falou assim: metade da população mundial faz regime, a outra metade passa fome. Claro que é no sentido, né, ilustrativo. Metade da população mundial faz regime, a outra metade está passando fome. Ou seja, o mundo, irmãos, ele é abundante, nós temos mais do que suficiente para todos. A generosidade faz a pessoa se sentir importante, sentir amada, sentir notada. Desde as pequenas coisas, quando você for buscar um cafezinho para você, traz um cafezinho para outra pessoa. Demonstre afeto, demonstre carinho. Quem é casado aí, diga glória a Deus. Irmãos, tem homem que é mesquinho até para dar beijo. Tem homem que é mesquinho, irmãos, até para dar uma bitoca. Esses dias eu fui dar uma bitoquinha na pastora, né? E ela falou assim: mas que bitoca mais michuruca é essa, homem? Tem hora que vai dar a bitoca, ele vai, mas ele nem foi, já está voltando, né, gente? Misericórdia, né? Foi feita uma pesquisa e constatou, quem não é casado está para os ouvidos aí, viu, gente? Né? Que para um casamento ser feliz tem que ter um beijo de 10 segundos todos os dias. Esses dias estava dando um beijo na pastora, aí daqui a pouco ela falou assim: que mãozinha é essa aqui, ó? Falei: estou contando, 10 segundos, a estatística, né, irmãos? Afeto, carinho, a generosidade, ela muda o destino de uma pessoa. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Seja abundante nos seus elogios, elogie de forma abundante as pessoas. O elogio, irmãos, pode mudar a história de uma pessoa. Quando você elogia alguém, aquela pessoa adquire confiança, ela fica animada, encoraja ela. Às vezes ela vai desenvolver um talento, vai abrir uma empresa porque você elogiou ela. E quando falamos, irmãos, de mudar a vida de pessoas, não posso deixar como pastor falar, irmãos, infelizmente, dos maiores egoísmos que existem em nossa vida, que é o egoísmo de guardarmos Jesus só para nós, de não levarmos Jesus a outras pessoas. Leve Jesus a outras pessoas. Pastor, como que eu levo Jesus a outras pessoas? Rapidamente, 3 passos. Primeiro, dedique-se a alguma pessoa. Às vezes nós pensamos que levar Jesus às pessoas é assim, algo acidental, se der certo. Não, escolha 2, 3 pessoas que o Espírito Santo agora fale com você. Escolha 2, 3 pessoas e se dedique a ela, se aproxime dela. Segundo, ore por ela. Ore para Deus te dar oportunidades, ore para que ela conheça o amor de Deus, ore contra toda a soberba do coração, a dureza do coração, ore contra as obras malignas que impedem aquela pessoa. E terceiro, tenha atitude. Faz uma oração para ela, convide ela para vir a um culto, convide ela para participar de uma célula. Amém, igreja? Não vamos ser egoístas, vamos ser generosos, e o Jesus que chegou a nós, levarmos a outras pessoas. Generosidade, terceiro, importa, porque nos faz pessoas mais virtuosas. Vamos ler aqui de novo Eclesiastes 11, versículo 1, olha o que diz o texto: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe a desgraça que poderá cair sobre a terra. Irmãos, olha que algo interessante. Olha o que o versículo diz: lance o teu pão sobre as águas. Irmãos, o que acontece quando você joga um pão na água? O que acontece quando você joga um pão na água? Ele incha, se desfaz. Você consegue recuperar um pão que cai na água? Mas o texto fala assim: joga o pão na água, porque depois de muitos dias você encontra ele.
E depois o versículo 2 fala: reparta o que você tem. Sabe o que isso quer dizer? Que nós devemos, irmãos, fazer algo para outras pessoas, repartirmos com ela de uma forma que pode até parecer um desperdício. Você faz algo para outra pessoa sem pensar em recompensa, você faz algo para outra pessoa que parece que está sendo um desperdício tão grande como lançar um pão sobre as águas. Mas o que? Mais cedo ou mais tarde, aquele bem que você fez voltará para você. Deus fará voltar para você pessoas, irmãos, pessoas generosas, têm uma disposição melhor para usar aquilo que Deus entregou. Pessoas generosas, irmãos, elas não são imediatistas. Muitas pessoas hoje são imediatistas, elas não têm paciência, elas não pensam a longo prazo. Quem aqui contratou já a pessoa para fazer um serviço na sua casa e você falou: nunca mais eu vou contratar essa pessoa? Não é assim? Quantas pessoas, irmãos, eles são prestador de serviço de uma vez só, ele só pensa nele, a pessoa não consegue abrir mão, ela vai fazer uma negociação e ela sai toda orgulhosa: nossa, eu fiz uma super negociação, e às vezes ali, irmãos, ela esfolou o vendedor, ele ficou sem nenhuma comissão. Não estou falando que você não pode negociar, tem que ter sabedoria para negociar, amém, igreja? Mas quero que os irmãos entendam, às vezes a pessoa negocia, ela não está nem um pouquinho preocupada com a outra pessoa. Ela não está nem um pouquinho preocupada se o vendedor também vai ter a comissão dele. Ela só quer esfolar. Irmãos, ninguém gosta de viver perto de gente egoísta. Gente egoísta não vence na vida. Não dá para fazer negócio com gente egoísta, que só ele ganha e os outros não ganham. Pessoas arrogantes. Sabe como que você descobre alguém que é arrogante? Presta atenção nisso. A pessoa arrogante é aquela pessoa que trata bem as pessoas que têm poder sobre ela e trata mal as pessoas que não têm poder sobre ela. O que é uma pessoa que tem poder? Por exemplo, o arrogante, ele trata muito bem o chefe, porque o chefe tem poder. Ele pode mandar embora, então ele é pianinho com o chefe. O arrogante trata bem o policial, porque o policial pode dar uma multa e prender ele, porque o policial tem poder de fazer algo na vida dele. Mas sabe quem é arrogante trata mal? O caixa do supermercado. O arrogante trata mal o porteiro, porque ele sabe que aquela pessoa não tem nenhum poder sobre ela. Quando nós, irmãos, somos generosos, nós nos conectamos com as pessoas. Existem lugares, preste atenção nisso, existem lugares que só o seu trabalho duro não levará você. Existem negociações, existem cargos, existem posições que você vai ter que trabalhar muito, mas você tem que ter pessoas para te indicar para você chegar lá. Você tem que ter pessoas que vão te levar para aquele lugar. E quando pessoas veem, irmãos, pessoas generosas, isso abre portas, generosidade, conecta as pessoas e temos prazer de fazer coisas com quem são generosos. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Pode dar glória a Deus aí, irmãos? E eu estava preparando essa mensagem, foi algo maravilhoso que o Senhor Jesus fez. E ontem à noite eu estava numa festa de casamento, e olha que algo, irmãos, interessante. E o Guizão estava comigo, ele está lá, no multimídia lá, e ele é a testemunha, que ele estava do lado, viu, gente? Recebeu a bênção também, viu? Né? Que a bênção transborda, pegou nele também. E nós estávamos, irmãos, no casamento, depois nós fomos jantar lá no casamento, e eu fui repetir, por isso que você já viu que é mais gordinho, né, irmãos? Porque a gente sempre repete um pouquinho, né? E na hora que eu fui repetir, irmãos, cheguei lá e elogiei todo mundo. Gente, que comida boa! Parabéns, hein? Olhei no olho da pessoa que estava servindo, olhei para o churrasqueiro, olha, vocês estão de parabéns, que comida maravilhosa. Olha, vocês deixaram tudo quentinho. E cumprimentei eles assim, parabenizei eles. E aí continuei com o meu prato, irmãos, fui pegar o restante da comida. Quando eu estou chegando lá nas carnes, que estava lá na ponta, né? Que a carne é sempre na ponta, né, gente? E aí quando eu estou já chegando na carne, de repente o churrasqueiro sai lá da churrasqueira, já falaram da churrascaria, né, gente? A comida, né? E ele sai lá da churrasqueira, ele vem assim: Senhor, ó, não pega essa carne não. Eu tenho uma carne aqui, ó, melhor do que essa, e está quentinha. Né? Foi uma glória mesmo, né? Virei para o Guizão e falei assim: pegou, filho? Entendeu como é que faz o negócio? É quase que eu falei assim: não dá para ele não, porque ele não elogiou. Quem elogiou só fui eu, viu? Mas aí o meu coração misericordioso, deixei o rapaz dar para ele também. Generosidade, irmãos, conecta as pessoas. Diga assim comigo: generosidade conecta as pessoas. Quarto motivo: generosidade importa.
porque gera grandes conquistas, sucesso, prosperidade. A pastora Thalita leu aqui Provérbios 11, 25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 22, 9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. 2 motivos, irmãos, principais por que Deus abençoa a pessoa generosa. Primeiro, Deus abençoa o generoso, para que ele possa ter mais para repartir, porque Deus sabe que não fica com ele. Segundo, Deus abençoa o generoso, porque ele vê que o sucesso, os bens, o dinheiro, não toma o lugar dele no coração. Não deixa o dinheiro ser um Deus na vida daquela pessoa. Por isso que Deus faz a obra. A Bíblia diz que, irmãos, dinheiro não é problema. Se você acha que dinheiro é problema, pode dar para o seu irmão do seu lado, que ele vai ficar muito feliz, viu? A Bíblia fala que o problema é o amor ao dinheiro. Então a pessoa generosa, Deus fala assim, eu posso abençoar ela muito, porque não vai tomar o meu lugar nela. Pessoas generosas, irmãos, Deus atrai o favor de Deus sobre nossas vidas. E eu queria encerrar esta mensagem compartilhando um testemunho da nossa casa, que nós estamos muito felizes. E para nós tem sido assim dias de muita alegria. E é um testemunho, não falando que você tem que fazer isso, aconteceu conosco. E não é nenhuma forma de vaidade, simplesmente para te inspirar a ser generoso. E nessa semana nós estamos muito felizes, porque a Jéssica, que mora conosco, teve uma grande conquista. E a Jéssica, ela mora junto com a gente, irmãos, há 10 anos. E eu pedi autorização dela para contar, só que eu não falei o que ia contar. Ela falou, pode contar, pastor, então eu vou contar, né? E a Jéssica, ela se converteu quando ela tinha 15 anos de idade. E devido por vários motivos da vida, ela cresceu longe da família, e ela cresceu em lares de abrigo. E quando ela fez 15 anos, ela se converteu numa das nossas células da nossa igreja. E dos 15 anos até os 18, ela continuou morando naquele abrigo. E quando fez 18 anos, ela precisou deixar o abrigo. E por 2 anos, ela precisou viver em várias casas. Às vezes um mês numa casa, uma semana numa casa, 2 meses em outro. E quando chegava a hora de ela ter que deixar aquele lugar, ela procurava a pastora Thalita e falava, pastora, ora por mim, porque eu preciso de um novo lugar. E isso durou praticamente quase uns 2 anos, né, Jéssica? Até que um dia ela veio pedir oração para a pastora e falou, pastora, terça-feira eu vou precisar sair do lugar aonde eu estou. E naquele dia a pastora Thalita chegou em casa e falou, vamos acolher a Jéssica na nossa casa. E ela falou assim, você vai orar, eu vou orar para se Deus confirmar. E nós oramos e Deus confirmou em nosso coração. E foi numa terça-feira à noite, ligamos para ela e falamos, Jéssica, você tem algum lugar para morar? Ela falou assim, não tenho. Eu já estou arrumando as minhas coisas, vou ter que sair daqui, não sei para onde eu vou, talvez ficar em algum lugar, não sei. Eu falei, então você vai estar vindo morar na nossa casa. E quando a Jéssica, irmãos, veio morar na nossa casa, nós não tínhamos nenhuma estrutura para receber ela. A Kelly, nossa filha, tinha por volta de 7 anos de idade. E nós comprávamos as melhores roupas para a Kelly. A Kelly só usava roupas caras, lilica, ripilica, essas coisas. Quem é mãe sabe que é caro o negócio. A partir daquele dia, a Kelly já não usava mais essas mesmas roupas. Não dava mais. Nós não tínhamos um lugar para receber a Jéssica. E por 4 meses ela teve que dormir no chão, dividir o quarto com a Kelly, que até aquele momento o quarto era o único dela. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é fiel. Nós tínhamos um dinheiro para receber, estava muito difícil para receber, já tinham passado anos, 3 meses depois, 3 para 4 meses depois, que a Jéssica veio morar com a gente, aquele dinheiro que estava muito difícil para chegar, ele chegou e nós recebemos. E aí então nós pudemos construir um quarto para ela e adaptar a casa para ela. E nesses últimos 10 anos, ela tem vivido junto com a gente, e nós temos repartido recursos, privacidade, nosso tempo com muita alegria. E ela tem se esforçado, tem buscado a Deus, e nós estamos muito felizes. E por isso que eu estou compartilhando, porque nesta semana a Jéssica se formou em direito. Você pode aplaudir a Jesus. E nós estamos muito orgulhosos de você, viu, Jéssica? E ela se esforçou, entregou o TCC, tirou 8,5 no TCC. Olha que bênção. Nosso Deus é maravilhoso. Por isso, irmãos, sermos generosos agrada o coração do nosso Deus. Por isso eu incentivo você a fazer da generosidade um estilo de sua vida.
desde as pequenas coisas até as maiores, mas não somente um grande estilo de vida, mas fazer algo que vai agradar o coração do nosso Deus. E nesses últimos dias no mês de dezembro do ano 2021, queria que você fizesse um pouco a mais de generosidade. Escolha alguma pessoa, faça algo para alguém, que nessas próximas semanas nós possamos fazer essa onda de generosidade e fazermos a diferença na vida de uma pessoa. E eu queria fazer algumas orações neste momento. Queria que você fizesse assim com as tuas mãos agora. Queria que você colocasse as mãos assim nos seus ombros agora. A verdade, irmãos, é que poucas pessoas, elas são assim arrogantes. Tem gente que é, mas a maioria, graças a Deus, a maioria de nós não somos. A maioria de nós, na verdade, nós estamos muitas vezes mais preocupados. Estamos ali cansados e por isso que a gente às vezes não consegue pensar na vida de outras pessoas. Eu quero orar por você agora. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti agora, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, o Teu nome, Senhor, neste momento, Senhor. Pai, nós oramos agora e pedimos a libertação contra todas essas raízes, ó Deus, de egoísmo, essas raízes de arrogância, essas raízes, ó Senhor, de individualismo, Senhor. E oramos agora, ó Senhor, ó Pai, pelo Teu alívio, Senhor. Traga o alívio a esta pessoa agora, que todo nervosismo, toda preocupação, Senhor, saia agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, esta vida, ó Pai, que não consegue dormir direito, Senhor, ó Pai, acorda nas madrugadas nervosa, preocupada, Senhor, eu repreendo agora toda a preocupação, vai saindo agora, sai agora todo o nervosismo, em nome do Senhor Jesus. Faça assim com as tuas mãos agora, enquanto eu estiver orando, você vai concordando, vai dizendo: eu recebo, eu tomo posse.